eu comecei este canal para falar sobre a vasta e às vezes confusa mitologia de supernatural, responder perguntas sobre coisas que não foram explicadas com tanta clareza e também teorizar sobre aquelas que simplesmente nunca receberam explicação alguma. Eu acredito que, ao prestar atenção até demais na história e analisar profundamente até os menores detalhes do enredo, é possível preencher de forma bastante convincente muitas das lacunas deixadas após o fim da série. No entanto, ainda existem alguns mistérios que parecem praticamente impossíveis de resolver por completo, simplesmente porque não temos informação suficiente. Um desses grandes mistérios surgiu no segundo episódio da 13ª temporada, quando ouvimos falar pela primeira vez de uma raça de criaturas sombrias conhecidas como Shedin. Recebemos apenas uma descrição muito breve dessas entidades, mas o suficiente para pintá-las como algo verdadeiramente assustador, primordial e quase indescritível. E perto do final do episódio temos um vislumbre extremamente rápido de uma delas tentando sair do inferno. Tudo indicava que os Shedin seriam algo que retornaria mais tarde, com mais desenvolvimento e explicações. Mas no fim das contas isso nunca aconteceu. Um pequeno trecho de diálogo e a aparição de uma única mão foram tudo o que tivemos. Naturalmente, isso levou muitos fãs a se perguntarem, afinal, que diabos são essas coisas e de onde vieram? Eu mesmo já fiz essa pergunta aqui no canal antes, mas agora acho que chegou a hora de parar de perguntar e começar a tentar responder ou pelo menos teorizar. Neste vídeo vou abordar o pouco que sabemos sobre os Shedin e explorar algumas teorias que podem explicar o lugar deles dentro da mitologia mais ampla de supernatural. E vale reforçar, o foco aqui são teorias. Como eu disse antes, esse é um daqueles mistérios para os quais simplesmente não temos informação suficiente para uma resposta definitiva, mas isso não significa que não possamos construir ideias que façam sentido. Também é importante lembrar que estamos falando apenas da lore dos Shedin dentro de Supernatural e não de suas origens na mitologia do mundo real. Para começar, vamos revisar os poucos detalhes concretos que temos sobre essas criaturas. De acordo com o príncipe do inferno, Asmodeus, os Shedin são criaturas que eram tão sombrias e vis que o próprio Deus não permitiu que elas vissem a luz. Quando são introduzidos na 13ª temporada, os Shedin estão selados em uma prisão isolada, enterrada profundamente no inferno. A implicação é de que o próprio Deus os colocou lá e que eles estão aprisionados desde tempos antigos. Não temos uma data exata para sua criação ou aprisionamento, mas a forma como Asmodeus fala deles dá a entender que eles são ainda mais antigos que os próprios príncipes do inferno. Quando os demônios de olhos amarelos surgiram, os Shedin já estavam trancados há muito tempo. Sabemos também que eles já foram libertados pelo menos uma vez no passado. A razão pela qual Asmodeus conhece tanto sobre essas criaturas é porque, quando era um demônio jovem e orgulhoso, ele acreditou que poderia domar a selvageria dos Shedin e transformá-los em armas poderosas para o inferno. De alguma forma, ele conseguiu libertá-los de sua prisão, mas esse plano não durou muito. Apesar de ser um dos arcanjos e uma das entidades mais poderosas de todo o universo de Supernatural, Lúcifer temia os Shedin. Assim que descobriu o plano de Asmodeus, ele interveio, selou novamente as criaturas e deixou no jovem príncipe uma cicatriz brutal, que permaneceu com ele até sua morte em 2018. Essa história nos revela duas informações muito importantes. Primeiro, que o sotaque peculiar de Asmodeus pode não ser exatamente o que parece, ou talvez exista desde os tempos bíblicos. Mas mais importante que isso é o fato de que os Shedin representavam uma ameaça tão grande que foram capazes de assustar até mesmo uma entidade cósmica conhecida por seu orgulho e arrogância autodestrutiva. E, basicamente, isso é tudo o que sabemos sobre a origem dessas criaturas. Os Shedin aparecem apenas em um único episódio da série, o episódio Filho em Ascensão, da 13ª temporada. Nele, Asmodeus faz uma nova tentativa de libertar essas monstruosidades por algum motivo questionável. Ele manipula Jack, o filho de Lúcifer, fazendo com que o Nephilim use seus imensos poderes para abrir um portal diretamente para a prisão dos Shedin. Uma das criaturas quase consegue escapar, chegando perto o suficiente para estender um único braço grotesco para fora do abismo. Esse é literalmente o único vislumbre que temos de um Shedin, um braço pálido, cheio de veias, com uma mão terminando em longas garras negras. Antes que a criatura consiga emergir completamente, Jack fecha o portal, impedindo por pouco que algo possivelmente catastrófico acontecesse. Nós nunca mais vemos ou ouvimos falar dos Shedin novamente. E é isso. Literalmente tudo o que sabemos sobre eles se resume a essas poucas informações. Como dá para perceber, é muito pouco. Não temos ideia de quem os criou, quando isso aconteceu ou com qual propósito. Na verdade, nem sequer sabemos exatamente o que eles são. Tudo o que sabemos é que são antigos, sombrios, selvagens e perigosos o suficiente para assustar o próprio diabo. Então, o que diabos essas criaturas poderiam ser? Talvez a mitologia do mundo real possa ajudar a lançar alguma luz sobre isso. Afinal, Supernatural
supernatural não inventou os Shedim. Eles já existiam antes, dentro do folclore judaico. Segundo as lendas, os Shedim são espíritos malignos associados à adoração de falsos deuses. Eles comem, bebem, se multiplicam e morrem como os humanos, mas também possuem habilidades sobrenaturais, assim como os anjos. Livros como Salmos e Deuteronômio mencionam pessoas sendo corrompidas pela adoração de outros deuses, tornando-se impuras e até dispostas a sacrificar outros para os Shedim. Em muitas fontes, eles são apresentados de forma semelhante aos demônios e algumas chegam a identificá-los diretamente como tal. No entanto, outras descrições sugerem que eles são algo parecido, mas ainda assim distintos, não exatamente anjos caídos. Vale deixar claro que essa interpretação vem do folclore e não há garantia de que a série tenha seguido tudo isso à risca. Ainda assim, já é um ponto de partida. Com isso em mente, voltamos à pergunta principal. Afinal, o que são essas criaturas? Uma teoria possível é que os Shedim sejam apenas demônios extremamente antigos e poderosos. Afinal, eles estavam presos no inferno, e os demônios já são conhecidos por serem criaturas sombrias. Talvez sejam apenas as almas mais corrompidas de todas, mas essa teoria apresenta alguns problemas. Primeiro, tudo o que vemos sobre os Shedim sugere que eles possuem uma forma física sólida quando estão na Terra, algo extremamente raro para demônios. Na maioria das vezes, demônios existem apenas como fumaça negra no plano material, o que explica por que precisam possuir corpos humanos. Claro, existem exceções. O demônio Acheri, por exemplo, conseguia manifestar um corpo físico e alternar entre a forma de uma garotinha, uma criatura grotesca semelhante a um gremlin e a clássica fumaça negra. Além disso, há os Devas, uma raça de criaturas sombrias, descritas como demônios de origem zoroastriana. Eles eram invisíveis, exceto por suas sombras, mas ainda assim possuíam corpos sólidos capazes de interagir com o mundo físico. Também eram vulneráveis à luz intensa, o que reforça sua natureza ligada à escuridão. Outro detalhe interessante é que tanto os Devas quanto o Acheri possuíam garras longas e afiadas, assim como os Shedim. Ou seja, existe sim um precedente dentro da série para demônios com forma física. Isso dá força à teoria, mas não resolve tudo. O maior problema é outro. Nós sabemos quem são os demônios mais antigos em Supernatural. É estabelecido que Lilith foi o primeiro demônio criado por Lúcifer. Depois dela vieram os príncipes do inferno, como Asmodeus, que representam a segunda geração. Se isso for verdade, então os Shedim teriam que ser mais novos que os príncipes. E sinceramente, nada indica que seja o caso. Pelo contrário, tudo sugere que eles são muito mais antigos. Além disso, é difícil acreditar que Lúcifer criaria criaturas fortes o suficiente para ameaçá-lo. Os príncipes já são incrivelmente poderosos, mais fortes que anjos comuns, e ainda assim não são páreo para Lúcifer em sua forma plena. Criar servos mais fortes do que você mesmo simplesmente não faz sentido. A única maneira dessa teoria funcionar seria se os Shedim fossem algo como protodemônios, experimentos iniciais de Lúcifer, enquanto ele ainda estava aperfeiçoando o processo de criação dos demônios. Isso explicaria por que eles são diferentes, mais primitivos e talvez até mais perigosos. Eles poderiam ter sido usados para criar Lilith e os príncipes do inferno, e o poder dessas entidades pode ser explicado pelo fato de que Lúcifer, acidentalmente, colocou energia sombria demais em suas primeiras criações. Isso fez com que elas se tornassem mais fortes do que ele pretendia. Sendo assim, é totalmente possível que os Shedim sejam demônios, mas ainda existem outros caminhos que podemos explorar. E se, em vez de serem apenas rascunhos de Lúcifer, essas criaturas sombrias fossem, na verdade, algumas das primeiras criações de Deus? Pode parecer estranho para muitos. Afinal, por que Deus criaria seres tão obscuros e perigosos que ele próprio não permitiria que existissem livremente na luz? Normalmente, associamos Deus à criação de coisas boas como anjos, humanos e até mesmo criaturas inocentes. As criações mais antigas, os 4 arcanjos, foram feitas com um propósito claro: ajudar Deus a lutar contra sua irmã gêmea, uma força primordial de destruição conhecida como a escuridão. Diante disso, por que ele criaria outras criaturas sombrias? A resposta pode estar no fato de que Deus, dentro do universo de Supernatural, já cometeu erros. Antes mesmo de criar os humanos e grande parte dos anjos, ele trouxe à existência uma raça de criaturas antigas conhecidas como Leviatãs. E embora possam ter começado de forma relativamente estável, rapidamente se tornaram um problema gigantesco. Os Leviatãs eram extremamente poderosos e ainda mais famintos. Sua fome era tão insaciável que Deus percebeu que eles acabariam devorando tudo o que ele criasse. Diante disso, ele tomou uma decisão radical, removeu essas criaturas da Terra e as selou em uma dimensão separada, conhecida como Purgatório. Isso mostra que Deus tem um histórico de criar seres antigos e extremamente poderosos que acabam se tornando perigosos demais, exigindo que sejam isolados em outras dimensões, e os Leviatãs não foram um caso único. Existem também os cães infernais, criaturas invisíveis, violentas e praticamente imparáveis, que também parecem ter surgido como parte de experimentos iniciais. Isso reforça a ideia
ideia de que Deus pode ter passado por várias tentativas antes de alcançar equilíbrio em sua criação. Talvez os Shedim sejam apenas mais um desses erros, um rascunho inicial que não funcionou como esperado, mas que por algum motivo não foi completamente descartado. Pode soar estranho imaginar Deus criando algo descrito como infernalmente sombrio, mas considerando tudo o que já vimos, talvez o conceito de perfeição dele seja bem diferente do nosso, ou talvez de alguma forma ele estivesse tentando recriar algo que lembrasse sua irmã, e o resultado não saiu como o esperado. E isso nos leva a uma outra possibilidade ainda mais intrigante. E se a conexão entre os Shedim e a escuridão for mais profunda do que parece, e se essas criaturas não vieram de Deus, mas sim da própria escuridão, os Shedim são descritos como seres brutais, selvagens e profundamente sombrios. Já a escuridão, também conhecida como Amara, é a personificação cósmica da destruição e da escuridão. A ligação entre essas características parece quase óbvia. No entanto, há um problema. Nunca vemos Amara criando seres da mesma forma que Deus. Isso torna essa teoria difícil de sustentar sem uma explicação adicional. Antes de ser aprisionada por um período praticamente eterno, a escuridão estava em guerra contra seu irmão e os arcanjos. Dentro desse contexto, faria sentido que ela criasse algum tipo de exército para enfrentar as forças da luz. Isso explicaria não apenas a origem dos Shedim, mas também o motivo de Lúcifer temê-los. Eles poderiam ser equivalentes sombrios dos arcanjos. Apesar disso, existem inconsistências. Tudo o que sabemos sobre essa guerra sugere que Amara lutou praticamente sozinha. Os diálogos indicam um confronto desigual, onde ela enfrentou múltiplos oponentes sem auxílio. Isso enfraquece a ideia de que ela tenha criado criaturas para ajudá-la nesse conflito. Mesmo assim, a teoria ainda levanta questões fascinantes e mantém aberto o mistério sobre a verdadeira origem dos Shedim. Sozinha, ninguém envolvido nessa espécie de conflito cósmico sugere que o lado da escuridão tivesse qualquer membro além da própria Amara. Também vale destacar que, após apanhar de bruxas, anjos e demônios, durante sua revanche contra Chuck, Amara afirma que ele trapaceou novamente. Essa é outra fala que pode ser interpretada de várias formas, mas faz sentido pensar que ela estava reclamando do irmão por depender de outros seres para ajudá-lo na luta. E ao dizer novamente, isso pode implicar que o primeiro confronto entre eles também não foi exatamente justo, talvez algo como um embate desigual. Tudo bem, talvez esses seres não estivessem presentes durante a Guerra Divina, mas isso não significa necessariamente que não poderiam ter vindo da própria Amara. Talvez criar essas criaturas tenha sido a última coisa que ela fez antes de ser aprisionada, uma espécie de último esforço para destruir a criação do irmão. Novamente, esbarramos no problema de não haver nenhuma menção direta de que isso aconteceu. Por outro lado, ninguém afirma explicitamente que Amara não deixou nenhum tipo de criatura para trás. No fim das contas, cabe a você decidir o quanto a falta de evidência enfraquece essa teoria. Para mim, o maior problema é que eu simplesmente não acredito que Amara tenha a capacidade ou sequer a intenção de criar seres complexos do zero. Toda a essência da escuridão, o motivo pelo qual ela foi aprisionada, é o fato de odiar a ideia de preencher a existência com qualquer coisa além dela mesma e de Deus. Em vários momentos da 11ª temporada, ela deixa claro que não entende o fascínio pela criação. Para ela, a harmonia entre ela e o irmão já era perfeita, e a ideia de criar seres inferiores é algo que a confunde e até a ofende. Talvez essa interpretação esteja equivocada, mas tudo indica que criar um exército de servos malignos não combina com a natureza de Amara, mesmo que ela tivesse esse poder. Ainda assim, isso não significa que devemos descartar completamente a possibilidade de ligação entre ela e essas criaturas. Talvez ela não as tenha criado do zero, mas existe uma forte chance de que, assim como Lúcifer criou demônios a partir das almas humanas, Amara possa ter corrompido algumas das primeiras criações de Deus, transformando-as nos Shedim. Quando retorna à criação na 11ª temporada, a escuridão libera uma espécie de neblina amaldiçoada pelo mundo com um efeito extremamente corruptor nos humanos. Qualquer pessoa exposta a essa névoa se transforma em uma criatura violenta, semelhante a um zumbi raivoso, mantendo apenas os piores aspectos da humanidade. Talvez ela tenha feito algo parecido antes de ser aprisionada, liberado uma influência sombria capaz de despertar o pior nas criações do irmão, como uma forma de provar que a criação era, desde o início, uma falha. Seguindo essa teoria, os Shedim seriam criações antigas que foram profundamente corrompidas pela influência da escuridão, perdendo qualquer traço de bondade e se tornando monstros extremamente violentos. Essa mesma lógica também poderia explicar por que outras criaturas, como os cães do inferno e os leviatãs, acabaram se tornando tão perigosos. Eles já possuíam falhas e a corrupção de Amara apenas intensificou essas imperfeições, transformando-os em ameaças tão grandes que o próprio Deus precisou intervir. No entanto, vimos Chuck dissipar facilmente essa névoa e seus
seus efeitos perto do final da 11ª temporada. Para que essa teoria funcione, seria necessário explicar por que ele não fez isso desde o início. Talvez algumas criaturas tenham sido corrompidas de forma tão profunda pelo poder de Amara que nem mesmo Deus conseguiu reverter completamente esse estado. Afinal, não se trata de uma magia qualquer criada por um humano, mas de uma força equivalente ao próprio Deus. Isso também explicaria por que, em vez de simplesmente destruí-los, ele optou por aprisionar esses seres. Talvez acreditasse que, com o tempo, encontraria uma forma de curá-los. É verdade que aqui já estamos nos afastando um pouco das evidências concretas, mas a ideia central permanece. A escuridão ainda pode ser uma possível origem para essas criaturas, mesmo que não tenha sido responsável por criá-las diretamente. No fim, o que realmente são os Shedim? Sem uma resposta oficial, talvez nunca saibamos com certeza. Eles podem ser demônios antigos, erros das primeiras criações de Deus, manifestações da escuridão ou algo completamente diferente. E, honestamente, esse mistério faz parte do charme. Histórias que deixam algumas perguntas em aberto continuam vivas na mente dos fãs, alimentando teorias e discussões muito depois de terminarem. E talvez seja exatamente isso que torna tudo ainda mais interessante. Agora a decisão fica com você. Qual dessas teorias faz mais sentido? E lembre-se, o legado não acaba, ele apenas se reinventa a cada novo desafio. Até a próxima, Hunters!